Luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, programa Energia do Bem-Estar. Essa energia do bem-estar, hoje eu não estou no bem-estar, com a garganta um pouquinho ruim, melhora um pouco do que ontem, mas estamos aqui para transmitir as ideias. E, infelizmente, a nossa convidada Helenice Cavalcante me ajudou a fazer todo o material também, sempre me ajuda, companheira de mais de 40 anos de jornada na doutrina espírita, e foi a responsável por estar aqui no programa, participei da primeira vez do programa dela, recebi o convite para fazer o programa, então uma amiga querida de muitos anos, mas ela não pôde estar aqui conosco hoje devido a problemas de saúde, Então vamos tocar o tema Perispírito 2, para que a gente possa retomar e conseguir ampliar um pouco os conceitos sobre perispírito. Estamos com a ideia de estudar um livro aqui sobre perispírito, vamos ter a aprovação da diretoria aqui, nós vamos conversar para que a gente possa ir um pouquinho mais a fundo em alguns assuntos. Talvez um programa por mês a gente estudar esse livro, um outro dia um outro livro, e alguns assuntos diversos para a gente variar o programa. Então vamos lá. A semana passada nós falamos um pouquinho, e aí nós vamos só recapitular rapidamente, lá na doutrina espírita nós temos os elementos gerais do universo, espírito e matéria, onde que eles definem, como a ciência define também, matéria existe em estados de ignorância, tão etéreo e sutil. Hoje a ciência fala sobre matéria e energia condensada. Então a matéria faz parte da energia, é uma consequência da energia. O espírito é um princípio inteligente universal, alguma coisa chamam a luz, como está lá na pergunta 23, do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, Espírito e Matéria. Então, para nós é alguma coisa, chamamos, não é nada, é alguma matéria muito sutil, alguma coisa, mas uma matéria tão sutil, que a gente não entende ainda, indestrutível, porque o espírito é imortal e indestrutível. Então, tem dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, e tem um terceiro, o fluido cósmico universal. Então, nós falamos um pouquinho desse fluido, das modificações dele, até o nosso magnetismo, são modificações do fluido cósmico universal, toda a energia, toda a matéria, toda a energia vital que carregamos no nosso corpo, esse fluido que nos dá vida, que não adianta só ter matéria, perispírito. O espírito precisa ter o fluido magnético, o fluido vital do nosso corpo. Todos são parte de um só elemento. Então, na formação dos seres vivos, nós, por assim dizer, na formação seria no capítulo 3 da criação, que eles dizem assim, achamos, por assim dizer, um estado fluido do espaço, no meio dos espíritos, de onde vem, toda essa, antes da formação da Terra, não falei sobre a pergunta, onde estavam esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: os espíritos achavam-se, por assim dizer, em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos,
ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começar a existência nova e um novo globo. Então, aí tem, nós falamos sobre o princípio vital, né, que é o mesmo para todos, que está nos corpos orgânicos, está animalizando os corpos orgânicos. Né? Então, a animalização da matéria tem a união com o princípio vital. Então, só fazendo um resuminho apanhado da semana passada. Né? Então, o princípio vital seria um terceiro elemento aí na construção do universo para nos dar vida. Uma pedra não tem essa energia vital, essa vitalidade que dá os movimentos da vida. Ela tem um outro tipo de vida, princípio espiritual. Sim, tem vida, como dizem os espíritos hoje. Mas não é a mesma da mesma forma, né? É um pouquinho diferente. Né? Então, tudo tem como princípio a fonte e o fluido cósmico universal. Né? E para os nossos corpos orgânicos, modificado como princípio vital, né? Vitalidade. Né? E o perispírito é uma substância vaporosa aos nossos olhos, ainda bastante sutil, mas ainda é grosseira perante planos espirituais superiores. Né? Mas para nós é vaporosa, é sutil, a gente não consegue enxergar, né? E é o invólucro do espírito que dá origem à matéria, né? Ao nosso corpo físico, ao nosso molde. Né? Então nós falamos um pouquinho sobre isso rapidamente, né? E vamos agora continuar um pouquinho, aproveitando o material que temos, né, da Federação Espírita Brasileira, e o estudo, né, de Filosofia e Ciências Espíritas sobre este material do perispírito que nós estamos emprestando aqui. Né? Então vamos lá. O objetivo é estudar as características, natureza e funções da propriedade do perispírito, né, e refletir sobre o que ocorre, né, com esse perispírito. Esse é o livro que nós estamos pensando em estudar, essa foto aí de um livro. Então, está dizendo aí, a palavra perispírito foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Peri do grego, em torno, espíritos do latim, espírito. Então, como eles falam que a semente tem o perisperma, que envolve aquela casca da semente. E o perispírito seria a mesma coisa, que envolve o envoltório do espírito, né, base do nosso corpo. Então, por analogia, ele decidiu chamar de perispírito, né? Envoltório do espírito. Então, isso é o nosso corpo sutil, nosso corpo espiritual. É aquela veste nupcial que Jesus nos falava. Né? Gente, eu estou com um problema aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Só me dá um alôzinho aí. Né? Que parece que eu estou controlando aqui meu celular, mas parece que caiu aqui. Não sei se é o meu celular ou se é a minha transmissão aqui. Por favor, me dê um alô se está tudo ok. Né? Temos aqui também um comentário do José Reis. Deixa eu colocar aqui. Ecumenismo, culto do tempo, Belo Horizonte, escritor, seminarista, redentorista, professor aposentado português, literatura pública, cristiano espírita, autor da Bíblia. José Reis Alves, e-mail, né? Padre de César, paróquia. Acho que ele colocou aqui uma apresentação, né? Seja bem-vindo, José Reis. Então, está aqui participando do nosso programa, né? E também fala que está em silêncio sobre o assunto, foi denunciado de intolerância religiosa. Às vezes a gente tem que saber a forma de se expressar, né? Realmente, todos nós estamos sujeitos a algumas coisas aí. Mas, vamos lá, continuando nosso estudo, né? Então, nós temos essa origem da palavra, que a primeira vez foi usada por Allan Kardec. Né? Então, a existência do perispírito já era conhecida pelos povos da antiguidade? Sim. Está aí, ó, Ka-Obai pelos egípcios, corpo etéreo pelos gregos, Wash, da Cabala judaica. A gente fala que a Cabala também estuda essa parte espiritual. Kuma-Rupa também estuda, a Cabala judaica também estuda a reencarnação. Kuma-Rupa dos budistas, o Ki, o Ti, pelos chineses, né? E também, está na frente aqui, Manomaya Kosha pelos hindus. Então, isso já é muito conhecido na humanidade. A doutrina espírita não reinventou nada. Né? Não inventou nada assim para falarmos, temos uma coisa nova a apresentar. Esse nome perispírito, sim, foi Allan Kardec que inventou, para nós do Ocidente. Mas no Oriente
em outros lugares já existia esse nome, né? Então está ali ainda mais o corpo astral dos ocultistas, esotéricos e teosofistas, a aerossoma pelos neognósticos, corpo fluídico pela filosofia cientista alemão Leibniz, né? Leibniz, o cientista e matemático também, né? Eu estudei em engenharia algumas equações de Leibniz, né? Mediador plástico pelo filósofo inglês Ralph Woodworth, modelo organizador biológico móvel pelo estudioso espírita brasileiro Hernani Guimarães de Andrade. Então, o Hernani Guimarães deu esse nome, né? Um grande brasileiro, grande espírita que tem nos ajudado pelo espiritual através de mensagens também, né? Esse modelo organizador biológico é um nome muito apropriado. Ele que organiza o nosso corpo físico, né? O André Luiz aí fala sobre psicossoma, mecanismos da mediunidade, ele fala isso daí. Corpo espiritual, evolução em dois mundos no nosso lar, né? Então, o André Luiz usou esses nomes também. O Paulo de Tarso, lá, o nosso Paulo, semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Está no 1 Coríntios, capítulo 15, 44, né, do Evangelho, né? Então, o Paulo também já sabia que existiam esses corpos. Os apóstolos em si sabiam, conheciam isso, né? Leão Denis. O homem possui dois corpos, um de matéria grosseira, que é o nosso material, né, que o põe em relação com o mundo físico, o outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível, né? Então, a definição de Leão Denis. O Kardec, né, nos fala, há no homem três coisas: corpo, ou ser material, análogo dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, aquela energia vital que nós precisamos para ter vida. Se cabe energia vital, morremos. Então, no princípio vital, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, seria o espírito. Então, a definição de Kardec também é aí, né? O laço, ou o perispírito, que une o corpo ao espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório grosseiro do nosso corpo. O espírito conserva o segundo e constitui para ele o corpo etéreo. Então, o perispírito é o corpo do espírito, vamos dizer assim. Não morre também, continua com ele centenas de milhares de anos, né? Aqui eu falei do perisperma, também está aqui embaixo, né? Um pouquinho mais para a gente entrar em outros assuntos sobre o perispírito. Então, o perispírito é um envoltório semimaterial. Por que semimaterial? Porque ele é alguma coisa. A modificação do fluido cósmico de inversão é matéria, é alguma coisa. Mas é muito sutil, a gente não consegue enxergar, pegar. Por isso que a gente não vê os espíritos, só quando se materializam ou quem tem evidência. Também chamado corpo fluídico etéreo. Nele se encontram todos os órgãos e estrutura biológica necessária à vida no plano... Opa! Desculpem. Quando eu coloco aquele... Pronto. Os órgãos e estrutura biológica necessários à vida no plano físico. Daí ser considerado modelador do corpo físico. Por isso que eu falei do Hernani Guimarães, MOB, né? Modelo organizador biológico. Está aqui a explicação, né? Ele é o modelador do corpo, ele tem todos os órgãos, tudo nele, igualzinho ao nosso corpo físico. Então, ele que modela, quando reencarnamos, o nosso corpo. Ele que traz as dificuldades do corpo, ele que traz as doenças, ou algum defeito, alguma coisa crônica muito séria, ou alguma coisa, as coisas que chamamos hereditárias também, né? Tem a ver com DNA, mas o modelador do corpo original é o perispírito. Então vamos lá. O perispírito é como um fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. O perispírito transmite do espírito no nosso perispírito para o corpo físico. Se não fosse ele, não haveria essa possibilidade de eu estar aqui, ó, movimentando, mexendo minhas mãos, eu dou um comando no meu cérebro, a mente pertence ao espírito. Então, eu dou comando no meu cérebro, do espírito, que passa pelo perispírito, vem para a minha mente e ela aciona o corpo, aciona a minha mão para abrir e fechar, qualquer outro movimento e ação que eu quero fazer no meu corpo. Então, ele é o intermediário para transmitir o pensamento para o nosso organismo, tá? E, como diz, esses fenômenos fisiológicos e patológicos também. Então, ele fala assim, em Obras Póstumas:
Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. O caminho de volta também é válido. Né? Quando a gente sente uma dor, quebra um braço, tudo, essa dor, essa lesão, ela passa essa informação pelo espírito e chega no espírito. Né? Então, há alguns, sei lá, milinésimos de segundo, né, para a gente sentir a dor. A gente nem percebe diferente, mas há um tempo para essa transmissão. Ela é quase que imediata. Mas como o nosso corpo físico tem a parte material, então ela tem um retardo, mas é tão milesimal que a gente não tem nem como perceber essa diferença. Né? Então, quando há a iniciativa do espírito, pode dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, são os dois caminhos. Né? Está em obras póstumas. Primeira parte tem 10, página 45, depende da edição. Né? Então, está aí a definição de Kardec em obras póstumas. Qual é o caminho, né, que é executado por isso? Tem um desenho do lado, está um pouquinho pequeno, mas exatamente isso. Ele está comparando aqui, né, o perispírito, que está ali no meio, né, do desenho acima à direita, o espírito e o corpo. Aí ele é intermediário. O corpo transmite pensamento para o perispírito reage no corpo. Natureza do perispírito. Então, o Zalmino Zimmermann, que é o livro que a gente falou que está pensando em estudar aqui, para aprofundar esse assunto, né, diz o seguinte: é lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, fluido cósmico, adequada à natureza do nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, força espiritual. Então, a força espiritual do nosso espírito aglutina, né, através do perispírito, seu pensamento, sua vontade, aglutina esses elementos com a ajuda do plano espiritual para moldar o corpo físico. Quanto mais elevado o espírito, mais ele tem controle disso. Quanto menos elevado, menos tem controle disso. É mais necessária a ajuda do plano espiritual. Então, o Zalmino Zimmermann, eu li esse livro Perispírito, página 22 e 26, ele faz esse comentário. E tudo, como ele fala, é a aglutinação do fluido cósmico. Tudo são transformações desse elemento original do universo. Ainda ele fala assim: comportando-se depois dessa agregação como uma estrutura de categoria eletromagnética, de ordem física, pois, formando o envoltório conhecido como corpo da alma, necessário, insubstituível e perene, já de textura definida como material, embora tão sutil que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial para qualificá-la. Então, como ele fala até no anterior aqui, ó, né, o espírito, ao menos para os espíritos ligados à coisa terrestre, né? Então, nós vamos retirar esse fluido do nosso mundo, do nosso planeta apropriado, temos um corpo adequado para esse mundo. Se estiver em outro planeta, é outro tipo de corpo, outro tipo de energia, outro tipo de constituição. Então, já tem uma pergunta sobre isso que fizeram para a gente, já está aí a resposta. Então, cada mundo que a gente reencarna tem uma constituição, o espírito se envolve, né, o perispírito se envolve da constituição dos fluidos daquele órgão. Ainda continuando nesse livro aqui, corpo fluídico da alma, o conhecimento da sua natureza aguarda ainda investigação maior. Sabemos, todavia, que, como assinala o codificador, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Então, a constituição íntima tem algumas pequenas diferenças. Né? É a nossa individualidade, né? Até no corpo espiritual. Né? Sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta que está agindo. Né? A gente falou, né? De acordo com a evolução. Isso vai mudar. Quanto mais evoluído o espírito, menos densa é a energia desse perispírito. É mais sutil, mais elevado, mais sutil. Quanto mais bruto o espírito, mais bruto e material também é o perispírito. Aqueles espíritos que estão mais próximos da costa da Terra, mais embrutecidos, mais materializados, o perispírito deles é mais bruto também, uma matéria mais grosseira, mais densa. Explica Kardec, a propósito, que o perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. É o que nós falamos, depende do mundo que ele está também. Nos mundos e nos espíritos inferiores,
ele é de natureza mais grosseira, se aproxima muito da matéria bruta. Então, por isso que esses trabalhos de materialização precisam muitas vezes, ou que mexem nos objetos, fazem qualquer coisa material, normalmente são espíritos mais grosseiros, né, que têm uma matéria mais bruta no seu corpo espiritual. Então, eles estão mais próximos da nossa matéria e conseguem, assim, dar aqueles sustos a gente, né, até por brincadeira ou por maldade, de mexer objetos, de estalos na madeira, na casa, na parede, voz direta, ou até dar um tapão na gente, se a gente não estiver em sintonia com, né, bem, eles podem até mexer com a gente. Né? Então, coisas materiais, a gente sente material, não precisa ser evidente, sensitivo, não. Porque eles são uma matéria mais grosseira, estão mais próximos. Nossa matéria consegue atuar com mais facilidade, depende de certas ocasiões. Não é assim a todo direito, né? Mas depende da ocasião de estar propício a este acontecimento. Precisa de outros fluidos para ajudar ele a ficar material, ou conseguir se materializar, ou conseguir atuar na matéria. Então precisa de um mega doador de fluido também, de ectoplasma, de fluidos, para que ele consiga realizar algumas coisas, até mexer em objetos, sumir com objetos. Então ele é mais bruto, consegue. Os mais elevados não conseguem isso tão fácil. Então precisamos chamar, às vezes, de outros espíritos de ordem inferior para realizar esses objetivos. Às vezes é para chamar atenção, como nas mesas girantes no começo, que era para chamar a atenção da humanidade, e do próprio Kardec, que ia codificar a doutrina espírita. Ao revés, nos mundos superiores esclarecem os espíritos que esse envoltório está tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado do espírito puro. Então, ele nunca deixa de existir, ele se confunde praticamente com o espírito, né? Tão etéreo que é, para a gente parece que deixou de existir. Então, outra pergunta foi feita, já está a resposta aqui. Depois nós vamos repetir no finalzinho. Vamos lá, a resposta sobre Emmanuel ainda desse livro, de Francisco Cândido Xavier, no livro de Emmanuel, o Espírito, né, roteiro, página 32, ele fala assim no roteiro. Segundo Emmanuel, os espíritos que estagiam na escola da Terra apresentam o corpo espiritual como a aparelhagem da matéria rarefeita, e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então, o nosso campo interior vai determinar a qualidade e a grosseria mais, né, grossa ou menos densa, né, do nosso perispírito. Por isso, nas almas superiores, a substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto nas mentes primitivas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado e enfermiço. Então, até as enfermidades de espíritos mais animalizados ou inferiores, até as enfermidades nós sentimos, os problemas do corpo nós sentimos. Muita gente desencarna e fica com isso alguns anos, alguns meses, até descobrir que não precisa mais sentir isso. Mas é a nossa própria mente que fabrica esse nosso perispírito grosseiro. Os espíritos superiores são cheios de luz, como desde as religiões antigas falavam, né? Tem esse conceito. No corpo sutil, urdido em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja estrutura das células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de pergunta visceralmente renovada. Se distribui mais ou menos a feição das partículas colóides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que se ajusta. Então, no André Luiz, em Evolução dos Mundos, ele fala de uma parte mais técnica. Vamos tentar simplificar e resumir isso. Então, o nosso corpo espiritual, ele é igual ao nosso corpo material, ele molda, então tem órgãos, tem células, obedecem as mesmas leis sobre as partículas, né, só que no estado mais sutil. Então, no espaço, depende da condição dele, da mente dele, como eu falo, o campo mental, enfim, né, que se ajuda, depende da mente dele estar são ou estar doente. Estar com uma vibração cheia de luz ou uma vibração mais escura. Então, são estados da nossa alma, da nossa sentimentos e nosso campo mental. Então, nós vamos moldar também, naquele momento, as variações do perispírito, para a gente simplificar um pouco. Né? Evoluções dos dois mundos é um nível um pouquinho mais profundo, técnico, né, para
para se adentrar esse estudo. Precisaria ler desde o começo, né? Mas é um livro excelente. Vamos lá, queremos agradecer o pessoal que está aqui conosco, né? Qualquer dúvida ou comentário, a gente fica à vontade para colocar aqui no chat. Tá? Está de olho aqui também. Depois a gente tem umas perguntas para responder. Vamos lá. Então, temos aqui, né, as funções do perispírito: instrumental, visualizador, organizador e sustentador. Então, vamos ver rapidamente cada uma delas. Né? A função instrumental, como se dividiu aí, né? Como se depende do seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em sua interação com o mundo espiritual e físico. Então, por isso que ela é instrumental. Ela é um instrumento do espírito, da vontade do espírito. Né? É apenas um veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. Kardec abre as portas do Conselho dos Alminos Iberman, né, no livro Perispírito. Então, essa função instrumental, ele é um instrumento de manifestação do espírito. Ponto. Né? Para a gente resumir. Né? Então, está só aí. Né? A função instrumental permite a interação do espírito entre os mundos espiritual e físico e no mesmo plano da vida. Então, está ali um desenho. Do lado esquerdo está espírito, uma flechinha para cima e para baixo, interagindo, né, com o perispírito, e uma flechinha interagindo com o corpo físico. Né? Isso na matéria. No mundo espiritual está lá o espírito com o perispírito dele, que ele não perde o perispírito, e perispírito ele está transmitindo o pensamento. A gente acha que a pessoa incorporada, o espírito está dentro do corpo. Ele não precisa disso. Ele está ao lado, ali em sintonia, passando os pensamentos, às vezes até domina os movimentos do médium. Mas ele está interagindo, vamos dizer assim, ele toma, né, um certo controle do pensamento do médium. E o médium não fica totalmente sem controle, ele policia. Porque o espírito vai falar alguma coisa ruim, uma besteira, um palavrão, ele pode cortar sim. Né? É uma interação em conjunto de cérebro a cérebro. Né? Olha, a função dele é isso, instrumental. Individualizadora. Então, essa função individualizadora, o perispírito é um corpo imperecível da alma. Serve à sua individualização e identificação. Como nossa impressão digital, como nosso corpo é único aqui na Terra. Né? Mesmo em gêmeos, não é 100%, sempre tem uma diferença pequena, mas tem. Né? A alma é única e diferenciada. O perispírito, como seu envoltório perene, mostra repetindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Então, nós somos indivíduos únicos, materialmente falando e espiritualmente falando, no corpo espiritual. Não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas com características periféricas. Refere, sim, à sua própria história, às suas particularidades, características evolutivas. Então, é a nossa identidade, a nossa impressão digital no plano espiritual. Nosso corpo espiritual é que nos individualiza. Continuamos sendo o que nós somos. Ah, mas eu não quero me apresentar mais como Deus, eu quero me apresentar como, sei lá, José Antônio, da outra encarnação, que eu fui um preto velho, que eu fui médico, que eu fui imperador, que eu fui um coronel, ou que eu fui um simples andarilho de rua. Né? Aquela situação você pode manifestar no seu corpo espiritual, para se apresentar como você quer. É sua individualidade. Né? O perispírito é moldado, ele é plástico. Então, segundo a vontade do espírito, ele pode se manifestar nesse corpo espiritual, a individualidade que ele quiser. Ele se sente mais agradável no momento ou para ficar no plano espiritual daquela forma. Tá? Função organizadora. Esta função aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético relativo à moldagem dos sistemas biológicos, células, tecido, órgãos, leva à formação de um novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Então, o corpo espiritual, ele molda o nosso corpo físico desde o nosso primeiro passo no processo de encarnação. E, segundo os projetos, é lógico que é feito no plano espiritual com os experts, né, nessa área, de todos os detalhes do nosso novo corpo físico. Então, ele é moldado no espírito, ele vai, vamos dizer, comprimindo o espírito
para reencarnar, e esse molde vai se desenvolvendo, o molde do corpo físico também. O perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria. Então, quando a gente desencarna, a gente vai ter esse corpo desse jeito aqui. Se a gente tiver vontade própria de conhecer, tiver conhecimento e inteligência para isso, a gente pode modificar. Né? Se a gente tiver conhecimento, evolução, não só evolução, mas conhecimento principalmente, que os espíritos inferiores também podem mudar, se apresentar como um demônio, como um lobisomem, como um vampiro. Né? E a pessoa, não, eu vi o demônio. Ela viu mesmo, mas não era o demônio, era um espírito que moldou seu perispírito, modificou para se apresentar com aquilo que a pessoa tinha medo para assustar ela ou qualquer coisa assim. Né? Porque o demônio não existe. Né? É uma figura simbólica do passado. Mas ele pode se apresentar com chifre, com rabo, tudo, e a pessoa achar que é demônio, mas não é demônio, não existe. É simplesmente a possibilidade de moldar plasticamente, então o perispírito é uma matéria plástica, ele pode modificar. Precisa ser superior? Não. Pode ser inferior, mas com inteligência suficiente, conhecimento para fazer isso. Né? Então, subsiste além do sepulcro, nós se apresentamos com esse corpo, mas podemos, com o tempo, conhecimento, modificar. Eu posso assumir uma personalidade de outras vidas que me é mais agradável, né? Como a gente já comentou. Né? Boa noite a Sandra Souza, que está chegando com a gente. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Em relação ainda à função organizadora, Sheila Ostrander, né? E Lyle Schroeder são pesquisadores, né? Em livros sobre esses assuntos. Nos últimos anos, inúmeros cientistas em muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz, uma espécie de padrão organizador invisível inerente aos seres vivos. Com base nas investigações de vários pesquisadores, né, e outros cientistas, tomando de um glóbulo de protoplasma que deveria crescer no braço de um animal fetal e colocaram no lugar da perna. Daí nasceu uma perna, e não um braço, que supõe mais uma vez um campo organizador. Ou seja, eles falaram assim, vamos colocar no glóbulo protoplasma, vamos fazer uma essência essencial, a formação, né, da matéria do nosso corpo. Só que ao invés de colocar no braço, colocasse no braço, ele ia crescer um braço, ajudar, né? Colocou na perna. Então, se mudou, é porque existe um modelo organizador do braço, da perna, da barriga, da nuca. Então, existe um modelo organizador. Para chegar a essa conclusão que num lugar cresce de um jeito, no outro lugar cresce de outro jeito. Então, existe invisivelmente, chegar à conclusão, um modelo organizador do nosso corpo. Então está ali, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, um livro muito famoso, de Vitória Cultures. Né? Então esses autores chegaram a essa conclusão. Então a ciência está lá também. Né? Modelo organizador biológico, do irmão de Guimarães, né, de Andrade, eu falei no início do programa, é um modo capaz de atuar sobre a matéria orgânica e provocar-lhe o desenvolvimento biológico. Então, é o nosso molde. É o nosso molde. Outra pesquisa do Hubert Sheldrake, em 1952, né? Ele é um biólogo e parapsicólogo, lá na Universidade de Cambridge, da Royal Society. Né? Então, ele chegou à seguinte conclusão: o papel do DNA na estruturação do organismo é bem mais modesto do que se imagina. Mas o DNA que não define tudo? Sim, define. Mas quem está por trás disso? Nosso perispírito, que organiza tudo. Então, ele influencia o nosso DNA. Ainda aqui, ó, as maneiras, né, função organizadora em DNA, lá do Sheldrake, né? Rupert Sheldrake. Então ele escreveu assim: as maneiras como as proteínas se distribuem dentro das células, as células nos tecidos, os tecidos nos órgãos e os órgãos no organismo, não estão programadas no código genético. Não está lá. Como é que organiza isso dentro? Né? Dados os genes corretos, e, portanto, as proteínas adequadas, supõe-se que o organismo, de alguma maneira, se monte automaticamente. Isso é mais ou menos o mesmo que enviar, na ocasião certa, os materiais corretos para um local de construção e esperar que a casa se construa espontaneamente. Olha o exemplo que ele deu. Põe os tijolos lá, cimento, tudo, e a casa vai se construir. Que beleza, né? Pedreiro, construtor, engenheiro civil, ia perder o emprego, funcionalidade. Né? Então, eles falam, é impossível acontecer isso. Então, se não está no DNA,
tem alguma coisa por trás que dá esse molde ao corpo físico invisível que eles ainda não sabem exatamente o que é, né? Mas eles desconfiam que tem um molde invisível espiritual para acontecer tudo isso. Função sustentadora. O espírito impregnando-se de energia vital, a energia vital falando no programa, no começo desse, e transferindo paulatinamente o impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando depois na vida adulta, durante o tempo necessário. Outro aspecto importante relaciona com a própria rigidez, estado de saúde física, mantida da ação fundamental do sistema imunológico, que, de sua vez, é sustentado pelo espírito. Então, o perispírito também é responsável pelo nosso sistema imunológico. A pessoa que é muito pessimista, sempre triste, sempre nervosa, acaba com o sistema imunológico. A ciência explica isso, mas o molde disso vem do perispírito, nosso espírito mortal, que através do perispírito passa para o corpo físico. Evidência disso resulta, por exemplo, até do fato de que a deficiência imunológica, segundo bem se constata hoje, está estreitamente vinculada a fatores que dizem principalmente o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, o espírito que comanda a emoção, pertence ao espírito. Então, o perispírito é só passageiro, ele passa por ele essas emoções e se transfere para o corpo físico. Então, é uma função sustentadora do nosso corpo ao longo da vida. Dos problemas, das doenças, da cura, né? E de outras coisas mais. Até do nosso... aquela coisa assim que estamos sem energia, né? É coisas que provém do espírito. Né? Então, o nosso espírito está mal, mas ele transfere isso para o corpo físico. Né? Com o tempo, transfere para o corpo físico. Né? Desde a embriogênese até a morte, o perispírito sustenta e mantém o corpo físico e o sistema imunológico. Leão Diniz, aqui no Invisível, também comenta assim: insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da continuação, da contínua renovação das células. Nossas células vão se renovando, né? De tempos em tempos, nós se renovamos todas as células do corpo novo, do nosso corpo, ou seja, um corpo novo. Por que a gente envelhece tanto assim, né? Porque a gente não sabe disso e não sabe renovar as nossas células com elementos construtores bons. A gente dá muita comida ruim para a célula. Então a gente vai envelhecendo mais rápido, muitas vezes. Nós damos comida, estruturas para as células boas, com energia vital boa, né? Então a tendência é nós temos mais saúde e nós temos uma longevidade maior. E uma vida melhor ao longo dos nossos anos até a morte. Continua, ele fala assim: é um modelo invisível através do qual passam e se sucede às partículas orgânicas, obedecendo as linhas de força, cuja reunião constitui esse desenho. Esse plano imutável é reconhecido por Claude Bernard como necessário para manter a forma humana, em meio das constantes modificações da renovação dos átomos. Então, se a gente vai trocando as nossas células, nossos átomos, quem deixa isso daí junto? Quem reorganiza? Continua sendo o perispírito. Senão a gente perde um átomo, uma célula, e aí, vamos repor isso como? Né? Ao bel prazer, assim, tem que ter alguém controlando isso, alguém organizando isso. Senão a gente ia perdendo elementos e virava uma bagunça. Né? Com os anos, aí não durava nem 3 anos. Nosso corpo estava tudo bagunçado. Né? As nossas células, o organismo, estava morto. Né? Então, o perispírito continua reorganizando tudo na nossa vida. Essa troca, a gente vai fazer uma... Voltando ao exemplo que deram, a gente vai fazer uma reforma na casa. Vamos trocar esse telhado. Tira o telhado. Como é que eu sei que as telhas chegaram ali? Você tem que ir lá para o telhado. E ser colocado da seguinte forma, organizada. O pedreiro vai saber, né? O marceneiro vai saber. Então tem que ter alguém para fazer isso. Esse alguém é o perispírito. Senão as coisas não acontecem. Então nós temos aqui, né? Propriedades do perispírito: plasticidade, expansibilidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade, bicorporeidade, unicidade, multiplicidade e outras. Então vamos ver algumas dessas, né? Comentar algumas aqui. A plasticidade, que já falamos, né?
Propriedade que permite que o perispírito se ajuste ao comando da mente espiritual. Esse poder plástico é mais amplo nos espíritos superiores. Os menos evoluídos podem apresentar graves modificações no perispírito, zoantropia e ovoidização. Os muito inferiores podem, zoantropia, se transformar em verdadeiros animais, formas animais. E ovoides, eles ficam comprimindo até ficar de forma ovoide, é um ovo. Então eles podem passar por isso, mas o espírito inferior, ele pode moldar o corpo dele, não sendo tão inferior assim, com inteligência, conhecimento suficiente, ele pode moldar o corpo dele, modificar. Corpo não, pelo espírito, desculpa. Então isso sempre vem pela ação mental. Como está ali, ó, técnica, conhecimento e treinamento. Então, se o espírito é inferior, mas ele tem inteligência, tem conhecimento, ele consegue mudar o corpo físico, o corpo espiritual dele e até dos outros também, por influenciação. Então, vamos em frente. Densidade, sendo considerada matéria de natureza material, apresenta densidade, propriedade relacionada com o grau de evolução do espírito, como falamos. Mais denso o espírito inferior, mais sutil o espírito superior. Aí tem diversos graus no meio do caminho, depende do espírito. Luminosidade, propriedade relacionada à densidade. A fluidez revela a densidade menor, e quanto menos denso, mais luz emite. É como se nós tivéssemos assim, fôssemos uma lâmpada, coloca barro em volta da lâmpada. O espírito bem inferior, grosseiro. A luz praticamente não sai. Vamos limpando esse barro, vamos tirando. Vai ficando mais fininho, vai aparecendo uma luzinha ali. Quando a gente limpa todo esse barro da lâmpada, limpa todo esse barro da lâmpada e aparece a luz. Né? Então o nosso corpo fica mais luminoso. Os espíritos superiores têm luminosidade. Penetrabilidade indica que o perispírito dos espíritos de mediana e superior evolução encontra dificuldades para atravessar a matéria do plano físico. Então, eles conseguem atravessar paredes, portas, tudo isso que a gente já viu até em filmes. Né? Visibilidade. O perispírito é visualmente invisível ao encarnado. Médio e consegue ver a forma como os encarnados se apresentam. Mas é uma matéria sutil, a gente não consegue ver. Sensibilidade. O espírito desencarnado, as sensações e percepções são gerais, captadas de toda a extensão do perispírito. Muito diferente das localizadas e compartimentalizadas no corpo somático. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro. Então, nós vemos, ouvimos por tudo. Né? É o que diz Kardec também. E o espírito, tanto é que existem experiências hoje que tampam os olhos, já comentei isso no programa, os locais do mundo tampam os olhos de crianças, pessoas, e eles conseguem enxergar e até ler. Como é que estão se eles não estão usando os olhos? Pelo corpo espiritual deles, pelo espírito, né? A visão espiritual deles. Expansibilidade pelo espírito é indivisível, é o único relógio, é nosso, né? Nossa individualidade, mas pode expandir-se muito, com plena capacidade de visão e percepção do espírito. Pela expansibilidade, muito relacionada à plasticidade do corpo espiritual, né? Ocorrem fenômenos de bicorporidade, ou seja, a pessoa pode estar aqui e aparecer em outro lugar. Tal como aconteceu com Eurípides Barçanufo, com Antônio de Pádua, né, o nosso Santo Antônio de Pádua, que permite que o corpo físico do encarnado seja visto em outro local e seu perispírito em outro. Ele está aqui e está em outro lugar. No outro lugar é o perispírito dele que está materializado. E está aqui também o corpo físico. Né? Então, a propriedade sugere que, aos que desconhecem como ocorre o fenômeno, a falsa impressão de que a pessoa está dividida em duas, já que é vista em dois lugares diferentes. Mas não é. É a mesma pessoa. Um é o corpo físico, o outro é o perispírito materializado em outro lugar. Expansibilidade. Então ele pode se expandir, né? E está em outro lugar ao mesmo tempo, mas é a mesma pessoa. Expansibilidade. Poder de ampliar o campo de sensibilidade e percepção. Então, o desdobramento do nosso perispírito, à noite a gente dorme
nosso perispírito, nosso espírito sai do corpo, o perispírito acompanha. Mas ele tem um laço de ligação. Esse laço se expande de acordo com a evolução do espírito. Ele se expande, pode chegar até no espaço. Né? As correntes espirituais no espaço, vai em outro planeta. Então ele é plástico, ele se expande muito. Né? E a sensibilidade também pode aumentar muito. Então, esse que é o processo de expansibilidade. Né? O duplo etérico. O duplo etérico é uma armadura semimaterial também para a proteção do nosso espírito. Na verdade, o perispírito duplo etérico físico interpenetra-se dinamicamente, distinguindo-se aos olhos dos espíritos por sua qualidade energética e densidade. A densidade do corpo do duplo etérico é diferente um pouquinho do perispírito. Ele é como uma carapaça, uma armadura para proteger de situações mais difíceis, mais perigosas. É como se fosse uma armadura mesmo, de energias deletérias que podem querer nos causar algum mal. Né? Então ele protege o nosso corpo físico. Né? E depois vem a aura humana, é um campo resultante das emanações de natureza eletromagnética, a envolver todo ser humano encarnado e desencarnado. Então nós temos um campo eletromagnético que se expande daquela luz ao nosso redor, nosso campo áurico. Né? Reflete a sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, sua situação emocional e estado físico de encarnado no momento. Então, essa luz, essa aura, os espíritos batem o olho e vê o que nós somos. O estado emocional que nós estamos como nós estamos naquele momento. Não precisa ninguém falar nada. Não precisa ler os nossos pensamentos. A iluminação que sai do nosso corpo vai refletir o que nós somos. Né? Então, ele espelha o ser integral, a alma, o espírito, o pretérito e o corpo. Então, essas radiações dizem como estão os nossos corpos. Né? O desencarnado, obviamente, é apenas o reflexo da alma e do seu perispírito. Não tem mais corpo. Né? O espírito perde o envoltório perispírito com a evolução? Então, aqui é um estudo, né? Vamos dar a resposta. Não. Né? Como diz ali, ele vai se confundindo com a natureza do espírito. Né? Faz parte integrante do espírito, como diz a Gênesis, capítulo 11. Ele faz parte, ele vai ficando menos denso que está se confundindo com o espírito. Mas não. Alma e perispírito formam um todo indivisível. A alma jamais abandona o invólucro. Ele fala só, fica mais sutil. Né? Então, a resposta está aí. Vamos à frente, vamos por lá. Aqui tem um desenho, né? Do perispírito dos nossos corpos, algum do nosso corpo. Então, nós temos ali a alma do lado esquerdo, a alma mente, amarelinha ali, o núcleo de tudo, comanda tudo. Nosso ser imortal, individual, indestrutível. Né? Depois, em volta, nós temos o corpo mental imperecível, que é a nossa individualidade, é o que nós somos, o que nós pensamos. Né? Corpo mental. Depois, nós temos ali o corpo espiritual, né? Imperecível, forma, personalidade. Então, corpo espiritual, não, corpo material, acho que ele quis dizer. E o perispírito, que é o intermediário entre o corpo mental, a alma, e o corpo físico. Né? Então, o corpo espiritual está errado, é o corpo material. Então, um desenho aí, como diz, Evolução em Dois Mundos, André Luiz. O perispírito é o intermediário do corpo, nós temos o corpo mental, né? E a alma é o núcleo de tudo. É a interação dele. Né? Opinião confirmadora. Quando nos deparamos com a informação de que, diante de certas circunstâncias, um espírito pode vir a trocar seu envoltório espiritual, devemos entender que ele apenas substitui a matéria aglutinada pelo seu padrão magnético característico, mas não com o próprio padrão magnético. Então, eu não posso mudar de corpo assim do nada. Né? Meu perispírito, não posso trocar de nada. Então, tem ali essa informação em O Passe Espírito, né? Capítulo 1, parte 2, do Luiz Carlos Gurgel. A gente não pode trocar assim, a gente troca a matéria dele, o fluido dele, mas não no nosso corpo físico trocamos a matéria, moléculas e células, né? Os átomos e moléculas vão sendo trocadas. Mas tem esse padrão organizador. O perispírito é a mesma coisa, né? Trocam os fluidos que compõem, mas não vai trocar o tipo de corpo. Eu sou desse, minha apresentação, eu não posso virar fulano de tal. Né? Aqui os desenhos são mais complexos, eu vou
passar um pouquinho, né? Esse é também falando sobre o campo magnético, vamos passar um pouquinho. Vamos pular um pouquinho essa parte. Só essa última aqui que nós temos aqui um desenho, né, do lado direito, que é um pouquinho mais fácil de entender. Né? Então ele está falando assim: Clementino, renovando as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou como se justapondo novamente o corpo físico. Então está ali o corpo físico do lado esquerdo e ele desdobrado como aquele triângulo ali do lado direito, o corpo astral. Né? Está contando uma passagem do livro. Né? O corpo canal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito. Então, nosso corpo é afetado por campos de forças que eu afetei o perispírito também. É uma mão dupla, né? Nós fazemos no corpo afeta o perispírito do corpo. Né? Nesse instante, o companheiro guardou o porte que lhe era característico. E agora, bem ele mesmo, sem qualquer deformidade leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço a ele forme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso, à medida que Castro Espírito se movimenta em nosso meio. Então aqui, entre os dois triângulos, tem um desenho como se fosse uma ligação. Eles chamam de cordão de prata, é o nome mais conhecido, cordão de prata, que é a extensão do perispírito, que vaga pelo universo, né? Mas ele fica ligado por esse cordão de prata, esse envoltório, que lhe deu outro nome, ligado ao corpo físico. Né? Então, quando ele fica ligado ao corpo físico, ele pode ir em qualquer lugar do universo, né? Depende da emoção, né? Qualquer parte. E ele vai se estendendo, vai se esticando indefinidamente, mas conserva estar ligado ao corpo físico. Se quebrar esse laço, ele rompe esse laço, é a morte. Então, na morte, só que ele desliga esse laço de ligação com o corpo, com o perispírito. Né? Que o nome mais comum, a gente disse, é o cordão de prata, né? Em várias literaturas. Né? Então tá, é o que a gente queria passar hoje, né? O tempo que nós temos, né? Deu para passar hoje, dar uma ideia um pouquinho mais aprofundada do perispírito. E temos aqui, vamos ver, até o Zeni que está aqui, né? Falando, sempre pedindo alguma coisa, né? Tem canais apropriados das preces, né, para pedir. Inclusive, vou fazer no canal Renovando Consciência agora, às 10 para meia-noite. Né? É canal Renovando Consciência, tem oração da noite, que a gente pode se concentrar e fazer esses pedidos. Aqui é um trabalho mais de estudo, mas também fique confortável, porque todas essas coisas que você pede, o plano espiritual está presente, e como diz uma preta velha para a gente sempre, né? Através da minha esposa, nunca ninguém fica sem ser atendido. Pode até não merecer receber, né? Mas nunca ninguém fica sem ser atendido. Vão sempre receber algum auxílio, alguma ajuda, lógico, de acordo com o merecimento de cada um, mas sempre serão auxiliados. Ninguém fica abandonado. Então, todos os problemas que nós temos, Alzine, o plano espiritual, eles veem aqui o nome, você coloca aqui no chat, pode ser uma oração, que é mais específica para isso, pode ser aqui em qualquer outro programa, eles sempre vão auxiliar. Porque a gente trabalha aqui, a gente está sendo inspirado, eu sei, e tem um monte de espírito que trabalha no canal também, responsável, né? Então, vai sempre ter uma forma de auxiliar. Ninguém fica sem auxílio. Né? O nosso Sandro José Pinheiro, boa noite, Deise, boa noite, Sandro, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui conosco também. Né? Então, já estamos no finalzinho. Vamos ver, temos algumas perguntas, algumas nós respondemos na semana passada. Vamos dar uma repassada para as perguntas que os ouvintes fizeram, né? Para que a gente possa adequar as respostas aqui. A primeira é da Norma Alves, Barroco Paulo Afonso, Bahia, que é o perispírito. Então, nós já escrevemos no programa, né? É o intermediário entre o espírito e o corpo físico, semimaterial. Então, tem o poder de se comunicar com o plano espiritual, com o nosso espírito, e o poder de se comunicar com o nosso corpo físico, que ele é semimaterial, está no meio dos dois, no caminho dos dois, do espiritual e do material. Que funções pode desempenhar o perispírito? O Gabriel Afogados, Recife, Pernambuco. Eu acho que as funções nós já comentamos agora há pouco, né? É um pouquinho extenso, mas realmente nós comentamos que ele é plástico, que ele tem a função organizadora do corpo físico,
transmitir as ideias, os pensamentos, a vontade do espírito para o corpo físico, vice-versa. Né? Então, ele é um meio de comunicação. Ele é o, vamos dizer assim, ele é o serviente do espírito. O corpo espiritual, o corpo semimaterial do espírito para o resto da vida do espírito imortal. Ou seja, para sempre. Até o dia que ele vai ficar tão sutil que se confunde com o próprio espírito. Mas ele é o corpo indestrutível também e que acompanha sempre o espírito. Tá? Para a gente resumir. Adelaide Celeste, Vila Mariana, São Paulo, aqui da minha terra. Quais as propriedades de todos os perispíritos? Então, as propriedades nós comentamos, né? A plasticidade, densidade, penetrabilidade, ele pode penetrar qualquer material, depende da evolução. Né? Visibilidade, ele pode se materializar, ele pode ter o processo de bicorporidade, ou seja, eu posso me expandir, meu corpo aqui, meu perispírito em outro lugar. Né? Ele pode mudar, eu posso mudar o formato do meu perispírito. Então, ele tem várias propriedades. Né? Nós falamos também, só para relembrar, rapidamente. Quantos e quais tipos de perispírito existem no planeta Terra? Jeremias Barreto, Sé, Centro, São Paulo, estado de São Paulo. Né? Aqui da minha terrinha também. Então, Jeremias, quantos tipos de perispírito? Um para cada um. É como nós somos diferentes um do outro. Então, a matéria que constitui o formato vem do fluido cósmico universal. Tudo são modificações do fluido cósmico universal. Então, a matéria é a mesma, mas os nossos formatos, as nossas delicadezas, pormenores, de acordo com o nosso espírito, com a nossa evolução, com os nossos sentimentos e pensamentos, nós imprimimos a nossa individualidade, como se fosse a nossa impressão digital. Então, tem tantos perispíritos quanto corpos tem no planeta. Desencarnados, encarnados e desencarnados. Tá? Hilário Siqueira Melo, Aldeota, Fortaleza, Ceará. De que formação são os perispíritos? Então, nós falamos, né? Modificações do fluido cósmico universal. O envoltório do espírito imortal, que acompanhará o resto dos séculos até para sempre. Né? Mas a formação deles é do fluido cósmico universal e dos materiais fluido cósmico universal transformado em cada planeta. Nós vamos se adequar naquele planeta que vamos encarnar e viver. O espírito vai adequar o perispírito dos fluidos característicos daquele planeta. Tá? Então, depende do planeta que a gente está. Na Terra ele é mais material, a gente tem que se ficar em cima desses fluidos mais materiais. Né? Jeremias Barreto, Sé, Centro, São Paulo. O que é a teoria dos 7 corpos? Nós falamos na semana passada, né? Não dá para explicar, mas é uma teoria que não é espírita, é mais espiritualista, que nós temos um corpo físico, denso material, o duplo etérico, nós falamos também, o corpo astral, o emocional, corpo mental também, que nós também falamos, o corpo astral pelo espírito, né? Corpo mental superior, ou abstrato, corpo búdico, corpo átmico. É isso que tem na espiritualidade. Né? Então, não dá tempo de a gente falar de cada um, né? Mas tem vários tipos de corpos, são 7 corpos. Tem um livro que chama-se Mãos de Luz, da... Não me lembro o nome da autora. Ela fala sobre esses corpos, Mãos de Luz. Tem o primeiro e tem o segundo livro. Né? Mas não é classificado dessa forma dentro do espiritismo. Tá? Mas existem estudos desses outros corpos também. Né? Outra pergunta aqui da Maria Clara, Parque das Dunas. No fenômeno mediúnico do nascer e do morrer, qual é o papel do perispírito? Então, nós comentamos também, né? Nascer e morrer. O perispírito é o modelo organizador biológico, né? Como diz Fernando, e ele segue nosso corpo aglutinando, não permitindo que nada, vai renovando os átomos, as células, e ele vai continuando a controlar, organizar o corpo o resto da vida. Até morrermos. Quando a gente morre, o perispírito conserva a nossa individualidade do corpo físico. Nós somos o que somos, vamos para lá, podemos rejuvenescer de acordo com a vontade, podemos mudar depois. Ah, meu pai apareceu, mas ele estava bem mais jovem. Porque ele aprendeu a modificar, né? Ele não queria se aparecer velho, tudo caído, quebrado, tudo, né? Cair comigo pelo tempo. Quem quer aparecer assim é difícil, né? Então o espírito tomando consciência, fala, não, eu quero me apresentar com 30, com 40 anos, com 20 anos, com 50 anos, mas bem, né? Então ele pode moldar, né? Uma das propriedades do perispírito. Pelo pensamento e a técnica, o espírito pode fazer isso. Né?
O perispírito pode um dia deixar de existir, apenas permanecer na essência dos espíritos puros? Né? Senão por quê? Se assim como e onde acontecem essas coisas, né? Então, isso daí é Linda Batista Recreio, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ah, então, é como nós falamos também, já foi respondido, né? Ele vai se tornando sutil até se confundir com o espírito, mas nunca deixa de existir. Então, o espírito puro, ele tem o perispírito dele praticamente se confunde com o espírito, tão sutil que ele fica. Tá? Estamos correndo um pouquinho porque tem bastante pergunta, né? Bastante dúvida. Linda Batista Recreio, Rio de Janeiro também. Né? Nas suas propriedades, o perispírito por si só tem essas propriedades em estado latente, mas essas propriedades dependem da evolução intelecto-moral do espírito encarnado ou desencarnado. O perispírito tem suas propriedades. Agora, fazer uso dessas propriedades, depende às vezes da evolução do espírito. Algumas vezes não, outras vezes sim. No modelo organizador biológico, o perispírito, depende de qualquer coisa. Ele vai moldar a nossa encarnação, nosso corpo. Mas se você quer mudar a apresentação do perispírito no plano espiritual, você quer fazer algumas coisas além disso, aí o espírito precisa conhecer, ter um certo inteligência e conhecer essa técnica para poder utilizar essas propriedades. Tá? Outra pergunta: como funciona a questão do perispírito quando permanecemos na erraticidade? No plano espiritual, né? Desfruta toda a logística perispiritual? Linda Batista, Recreio, Rio de Janeiro também. Então, como funciona a questão do perispírito? Na erraticidade, ele permanece com aparência, quando desencarnou, ou desencarnar desse, ou que ele mantém essa aparência. A princípio é isso. Ele pode tomar uma aparência de outras vidas, se ele tiver essa condição, essa vontade, esse conhecimento, se apresentar como um corpo que ele teve em outras vidas, que ele se sente mais agradável, como a gente comentou também no programa. Né? Então, ele permanece na erraticidade do jeito que ele achar melhor se apresentar. Tá? Depois temos aqui Jeremias Barreto, 60, São Paulo novamente. Quando encarnado em visitação às colônias, desse e de outros mundos, trocamos de perispírito ou permanecemos com o mesmo? Né? Então, Jeremias, o perispírito a gente não troca, só se a gente for reencarnar, né, em outro mundo. Aí a gente troca com os fluidos básicos daquele planeta, características daquele planeta. Né? Quando a gente visita as colônias espirituais, é que a nossa densidade espiritual nos permite ascender até um certo nível. A partir dali, como tem no André Luiz, ele fala que ele dormiu como se fosse um desdobramento para ir numa colônia espiritual superior e a mãe dela. Ele não conseguia simplesmente querer ir até lá e ir. Né? Ou com alguns processos que o plano espiritual poderia levar aí. Mas ele não consegue ficar lá, porque é muito denso. Como se a gente estivesse numa água, o nosso corpo, a densidade da água, quando põe muito sal, o nosso corpo boia. Quando ela tem pouco sol, o nosso corpo tende a afundar, né? O peso do nosso corpo. Então é a mesma coisa, o nosso perispírito, ele consegue chegar até um certo nível de acordo com a evolução, né? As colônias espirituais. Ali ele não consegue mais. Consegue para baixo, mas não para cima. Só se ele tiver algum processo diferenciado para visitar outros lugares, colônias espirituais mais elevadas, superiores, que ele tem que ter um processo para se adequar lá, ou outros mundos, né? Porque o nosso perispírito é muito denso ainda. Né? Então, ainda nós temos esse problema. Né? Opa, agora estou vendo aqui, travou. Ixi, Maria. O pessoal está me ouvindo ou ainda está travado? O pessoal... Deixa eu ver aqui. Parece que voltou, né? Eu estava comentando aqui, lendo as perguntas, eu não percebi quando travou. Tem um comentário do Sandro que nós, como espírito, precisamos conhecer esse mecanismo da vida do espírito. Senão a gente vai chegar lá cru, que nem muitas outras religiões. Né? Cadê Deus? Cadê Jesus? Não, eu trabalhei a vida inteira, acredito em Jesus. E não é bem assim. A gente não quer ir para um lugar, quer ir para o céu. Não é assim, né? A gente tem que... estou ouvindo, então voltou. Não sei em que momento travou. Eu respondi todas as perguntas, né? Mas eu não sei que ponto parou aí. Né? Travou, mas voltou. Deve ter sido coisa rápida. Então, tá. Então, como a gente estava comentando, né? Como o Sandro comentou aí também, né?
nós precisamos conhecer esse mecanismo da vida do espírito. Né? Nós vamos chegar lá e passar vergonha, ficar perdido, né? A gente não pode ficar perdido, né? Principalmente nós espíritas. Né? De outras religiões, a gente tem que compreender, eles vão ficar perdidos por algum certo tempo, até aceitar a explicação que não era bem assim como eles pensavam. Não existe um céu, não vai ver Deus, o Jesus imediato. Tem que evoluir, tem que crescer, né? Tem que se transformar interiormente e se elevando, né? Para poder chegar nesse nível. Então, nós precisamos conhecer esse mecanismo. Em uma hora, no outro programa, falando sobre a parte vital, fluido cósmico, que sem isso não dá para entender muito perispírito. Né? E hoje falamos um pouco, uma hora não deu para falar muita coisa. Né? Então, precisamos, depois que a gente tem ideia de estudar esse livro Perispírito, do Zimmermann, a gente se aprofundar mais, talvez uma vez por mês, né? Se a gente conseguir entrar nesse nível de estudo, para ir mais a fundo, conhecer. Então, nós precisamos realmente conhecer. Né? E nós temos aqui um recadinho também, né, que nós temos trazendo alguma parte de arte no nosso programa, e o Grupo AME, a equipe de entretenimento da AME, está fazendo 10 anos e, como a gente disse, está comemorando com os projetos de a programação de peças teatrais, né? E que vai ser assim, começou em julho, agosto, e vai até dezembro. Tá? Então, esse grupo de teatro ele vai fazer várias peças espíritas, né? Com teor espírita. Eu vou colocar aqui o link, para quem quiser. Vou colocar aqui, opa, tudo não vai aparecer um link. Só a Estação da Luz Tavares, pronto. Então tá aí o link, né? Que aqui em São Paulo, no Shopping Moca, no Teatro Moca, quem for aqui em São Paulo regiões, né? A região vai ter espetáculos, inclusive a peça estava passando Paulo Estevam, a peça de Paulo Estevam, antigamente. Comprar ingresso antecipado, porque esgota muito rápido, segundo eles falaram no programa. E vamos incentivar o teatro. Temos que incentivar. Outras religiões têm teatro, tem canal de televisão até. Nós precisamos incentivar a arte. É uma forma de aprender a doutrina espírita e os fatos históricos da época de Jesus de uma forma leve, suave e se divertindo. Né? Então está lá, o Grupo AME apresentando várias peças, coisas clássicas e coisas diferentes. Alguns eu quero ver que eu não conheço também a história. E peças teatrais espíritas, do Teatro Moca até o final do ano. Né? E assim, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Acho que finalizamos então. Semana que vem, como a gente falou, temos que trazer algumas coisas de artes. Nós vamos trazer o nosso querido amigo Hélio Mesquita para falar um pouco de música e neurociência, as pesquisas que ele tem feito nessa área. Eu quero saber música, mas neurociência um pouquinho. Juntar as duas, eu não sei bem o que vai dar isso daí. Né? Eu quero conhecer isso daí também. Então, semana que vem vai ser o nosso assunto. Espero que todos tenham tido uma noção boa sobre o perispírito, avançado um pouco mais nesse conhecimento. E qualquer dúvida, pergunta ou comentário, estamos à disposição. A gente que agradece, Sandra, agradece a participação de todos aqui, colaboração, e que o Mestre Jesus possa nos envolver na nossa vida, na nossa criação mental e espiritual, com coisas boas obras na nossa vida. E vamos cuidar do corpo físico. Eu estou meio ruim ultimamente, né, esses dias, ontem deixei de fazer o programa, hoje um pouco melhor. Então, cuidar da nossa matéria, nosso corpo físico, nosso perispírito, e principalmente dos nossos pensamentos e sentimentos, que influenciam toda a nossa saúde espiritual, mental e física. Assim seja, boas semanas a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.